de situações, assim. E eu achava estranho, né? Tipo, às vezes ele queria relações, né, meio doida, assim. E eu achava estranho aquilo, sabe? Dizer assim, cara, por que tu gosta disso? E até que teve uma vez que ele começou a pedir para que eu penetrasse nele. E eu disse, oi. Fora isso, por exemplo, ele queria que eu acrescentasse outras pessoas, chamasse ele por outros nomes, ou que permitisse que ele me chamasse por outro nome. E, e era muito louco, assim, era uma situação assim onde tinha vezes em que ele mantinha relação comigo sem eu nem saber. Então, eu estou aqui com a Sara. Hoje ela vai nos dar, né, o seu depoimento, o seu relato da sua vida, como tudo foi que aconteceu. E vamos lá ouvir nossa amiga. Tudo bem, Sara? Tá bem, Como você está? Tudo bem? tá tudo bem. Que bom. Então, a palavra é contigo, meu bem. Qualquer coisa eu vou perguntando no decorrer do relato, tá? Fica à Tá bom. vontade. Bem, eu sou a Sara, tenho 43 anos, sou divorciada hoje há 5 anos, fui casada por 14, né? E nossa história começou através de uma prima dele, né? Eu fui para uma praia e eu estava no bar do avô dele. E aí ele passou, ele falou assim, vamos para a praia? E aí eu disse, vamos. E ele passou e eu continuei lá sentada, que eu tava falando com a minha mãe e tudo mais. Aí, isso foi em julho, se eu não me engano, e aí passou o tempo e eu me lembro que eu reencontrei ela em setembro, que eu fui pro aniversário da minha ex-sogra. Aí lá eu encontrei ela, essa moça, a prima dele, e ela veio me falar, né, que ele tinha perguntado por mim. E aí ela me passou o número dele. Então, assim, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que determinada. Então, pra mim, eu disse, eu vou ligar pra ele. Liguei pra ele, eu me lembro que eu liguei pra ele e aí ele falou que não dava pra ele ir porque eu ia pra uma festa e disse que não dava pra ele ir. Eu disse, tudo bem. Aí ele disse, mas amanhã a gente pode se encontrar. Eu disse, tudo bem. No dia seguinte, a gente se encontrou no shopping e tudo mais. Aí foi nosso primeiro contato, nos conhecemos, conversamos e tudo mais. E ele me contou toda a história. No outro dia, eu fui para casa dele e, enfim, ficamos lá e tudo mais. E, e daí começou a nossa história, né? Infelizmente, eu já tinha vindo de alguns relacionamentos falidos, né? Alguns relacionamentos que não foi muito legal, assim. Mas ele foi a luz no fim do túnel, onde tu olha e tu diz, olha, nossa, é esse homem da minha vida. E geralmente quando tudo começa, né, tudo muito, muito, muito bom, muito maravilhoso. Então ele era uma pessoa muito legal, enfim. Mas e ficamos. E quando foi a minha mãe, meus pais são separados também, então assim a minha mãe ela sempre preferiu os padrastos do que a nós. Então, assim, quando foi em fevereiro de 2008, aí a minha mãe me expulsou de casa porque ela disse que eu queria ficar com ele. Aí ela falou assim: entre você e o padrasto, eu prefiro ficar com o padrasto. Então, ela me botou para fora Você tinha e quantos lá fui anos, eu. Sara? Eu tinha 24 anos. E aí fui morar com ele, né? Ele não queria, na época ele não queria. E assim, e ali começou a minha história, ali verdadeiramente começou a nossa história. Sendo que a gente ainda namorava, eu namorava com ele. E uma vez eu ia pegando a van, eu vinha da casa dele, ia pra casa, e aí chegou uma moça assim, abraçou ele, e falou assim: que eu tava com saudade de ti. E ele de mão dadas comigo, né? Aí eu olhei pra ela assim, olhei pra ele, eu larguei a mão dele e fui embora. Ali já tinha sido o meu primeiro sinal. E eu nem. Aí disse, não, talvez, né? Enfim, tenha sido só isso, mas bora lá. E continuamos, né? E fui morar com ele, e ali começou todo o inferno da minha vida, porque
Nem eu nem ele nós queríamos aquilo, mas fomos obrigados, né? Então, assim, e aí sempre ficava, eu não sou pra ti, eu não sou o que tu pensa, eu não sou aquilo, eu disse, mas as pessoas são assim mesmo, e eu ia sempre dando um jeito, dizendo que não sei o quê, e tudo mais, e só eu trabalhava, ele não trabalhava, e eu sustentava, né? E a gente se virava. Nós moramos na casa dos pais dele por 3 anos, e foi um inferno. Lá ele me batia, lá ele fazia tudo o que ele tinha que fazer e todo mundo não falava nada. As pessoas. Só que eu nunca fiquei de olho roxo, nunca fiquei com nada disso, porque ele já o bater dele era ele me saculejar ou ele me engasgar. Então, algumas vezes eu fiquei com hematomas no pescoço, né, por conta dessas situações. Mas eu sempre pensava assim, não, vai passar, né? Quando a gente está dentro de um relacionamento assim, a gente sempre pensa assim, né? Vai passar. Mas fui ficando e até que a gente teve uma briga muito feia, né? Antes disso, assim que nós começamos a morar juntos, ele tinha muita amizade com homens gays. Eu achava estranho, mas, né? Enfim, né? Para mim era uma amizade, e tudo mais. E até que uma vez ele foi jogar bola e eu tava em casa. Aí o celular dele tocou. Aí a pessoa perguntou, cadê fulano? Eu disse, ele saiu. Ele foi jogar bola. Aí ele desligou. Aí demorou muito, a mãe dele veio e me chamou. Fulana? Sara, tem um rapaz aí procurando fulano. Aí eu, tá. Aí eu fui lá. Quando eu vi o rapaz, de cara eu já identifiquei a voz dele. Aí eu olhei pra cara dele e disse, rapaz, só agora tu me ligou. Eu não te falei que ele não tava aqui? Ele não tá aqui. E eu só sei que esse rapaz, esse homem, ele veio. Aí quando demorou muito ele chegou. Quando ele chegou, eu disse, olha, te resolve lá na frente com esse homem. E quando tu vier de lá, a gente conversa, tá? E aí ele foi, levou ele pra algum lugar. E aí quando ele chegou, a gente foi conversar sobre o assunto. Eu disse, como assim? Que história é essa, né? Enfim. Aí ele tentou, enfim, me enrolou e eu, tá, tudo bem, bora lá. E isso, assim, não era só uma pessoa. Teve vários. E todas essas pessoas, ele me apresentava para elas. Todos os nomes, ele me apresentava. Todas as mulheres, ele fazia triangulação. Então eu conhecia todas elas, eu conhecia todos eles. E era uma coisa assim que aquilo me deixava desconfortável, mas eu dizia assim, voltar para casa da minha mãe eu não volto, porque a minha mãe já me expulsou. Então não tinha sido a primeira vez que a minha mãe tinha me expulsado de casa, ela tinha me expulsado outras vezes de casa. E aí eu não queria voltar de novo para lá, eu disse, agora daqui eu vou para adiante, eu não vou voltar. E continuei. E uma vez a gente, em meio a umas discussões, ele me deu um soco nos meus seios e desse soco deu um nódulo, né? E esse nódulo, graças a Deus, ele não foi maligno, ele foi benigno e eu tomei remédio e eu fiquei bem, né? Então, assim, foram muitas agressões, não só físicas, como verbais também, né? Da parte dele, psicológica. E eu fui apagando, me tornando... ele aparecia sempre e eu era sempre aquela que era esquecida, né? Então, assim, porque no fundo, eu era a luz que ele precisava apagar. Então, bora apagar essa mulher. E assim eu fui ficando com esse homem por tanto tempo. Até que nós nos separamos em outubro de 2008. Quando eu vim morar para casa do meu pai, e aí nesse processo ele ainda passou 7 dias lá para casa dos pais dele, devido a uma discussão que a gente teve por causa de alguma coisa dentro de casa, e aí vim morar. Eu sou cristã e orava muito ao Senhor para que Deus me trouxesse algo, para Deus me livrar daquela situação toda, porque eu não conseguia sair. E ali eu vi aquela oportunidade como sair daquele lugar, e sair. Mas 7 dias depois ele veio atrás e aí eu tentei.
E como cristã, né, a gente é ensinado que a gente tem que restaurar o nosso casamento, que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. E isso tudo eu fiz porque eu realmente cria que Deus ele podia mudar a minha sorte, né? Porque no caso dos meus pais, quem adulterou foi a minha mãe. Então eu sempre dizia que eu queria ter uma família, eu queria ter alguém, eu queria cuidar de alguém, eu queria, né? Essa era aquilo que eu achava que deveria ser o ideal para minha própria vida, né? Enfim, vamos continuando. Aí saí de lá, vim morar para casa do meu pai e aqui começou outro processo, né? Aqui começou já, ele já não ele já não queria vir, ele já não vinha me bater, já não vinha fazer nada disso porque tava lá meu pai estava perto, né? E aí a nossa vida já foi dando uma direção diferente, né? Mas ele continuava vivendo a vida dele paralela lá fora e eu dentro de casa. Então ele me traía, ele fazia tudo que ele queria e eu continuava dentro de casa, né? Até que eu saí do meu emprego e aí ele começou a trabalhar e aí, sendo que nesse processo, quando eu saí do meu primeiro emprego, eu peguei a minha indenização, dei para ele poder fazer o curso que ele precisava. Mas ele não lembrava disso, assim. Ele sempre dizia que quem tinha ajudado ele era a avó dele. E eu sei. Tá certo, né? Uhum. E assim, ele sempre falava que eu não tinha direito a nada. Engraçado que quando tu tá passando por esses processos, tu não percebe. Ele não comprava shampoo, ele não comprava roupa pra mim, sapato, calcinha, nada. Ele só comprava comida. Ele dizia que eu já tinha que estar satisfeita porque eu tinha comida. E a vida continuando e eu ali naquele processo com ele, até que eu me sentia muito só. E eu dizia para Deus que eu queria saber o que era amor de verdade, porque eu não sabia o que era amor de verdade, porque eu não me sentia amada. Eu sempre me sentia um objeto dentro de casa, porque eu só saía se ele quisesse que eu saísse. Tipo assim, bora para uma festa de fulano. Aí ele já te apronta, vê o que tu faz, aí compra uma roupa pra gente ir. Aí o bibelô dele saía com ele. Mas tirando isso, não, eu tinha que ficar dentro de casa, entende? Ele saía, ele tinha a vida dele lá fora, paralela, né? E eu ficava dentro de casa o tempo todo. Aí até que eu engravidei da minha filha, né? Eu me lembro que eu engravidei da Sara em 2010. Quando eu engravidei dela, quando a gente descobriu, eu já estava com 3 meses. E aí foi um inferno para mim. Ali começou outro inferno na minha vida, porque eu tinha as palavras dele para mim foi que eu tinha, vou chamar um palavrão, eu tinha fudido os sonhos dele, porque o sonho dele era ter uma moto e eu tinha engravidado, então eu tinha acabado com os sonhos dele. Ele dizia assim mesmo, vive os teus sonhos, porque o teu sonho era ser mãe, o meu não era de ser pai. Mas ele sempre disse para mim que ele não queria ser pai, que ele não queria ter família, que ele nasceu para ser livre, ele não nasceu para ter família. Era isso que ele me dizia. Mas eu achava, na minha ignorância, que eu ia mudar. Que uma hora ele ia olhar para mim com um olhar de amor. E eu, por muitos anos, acreditei que uma hora, e realmente, ele ia olhar para mim com um olhar de amor. Que ele ia ver, assim, em mim, alguém que realmente merecesse o carinho e o amor dele. Como se eu não fosse completa, né, sozinha, mas enfim. Engravidei dela, foram muito difícil a minha gestação. A gestação dela, por si só, ela foi muito tranquila, porque eu não tive nenhum problema, mas o meu problema era com ele. Ele não tocava em mim, ele não se preocupava comigo, eu passava mal, eu tinha que fazer ultrassom. A minha primeira ultrassom, quando eu fiz, eu estava com 5 meses. E eu me lembro que ele foi me levar. Ele foi reclamando de casa até no laboratório, porque eu estava atrapalhando a vida dele, porque isso, porque aquilo, porque tudo agora era só em relação a essa criança, isso, não sei o quê. E eu, caramba, e agora? E aí, quando a gente chegou lá no laboratório para fazer, e ele reclamando, e eu acho que é engraçado que quanto mais a pessoa ela começa a falar coisas negativas, tudo dá errado, né? E nesse dia o médico chegou muito atrasado. E aí quando ele foi fazer a minha ultrassom, né? Aí o médico disse: mãe, você quer saber
pai tá aí? Eu disse, tá, pede pra ele entrar pra ouvir o barulhinho do coração do bebê. Aí eu fui lá com ele, disse, tu não quer entrar? Ele disse, o filho é teu, te vira. Eu não quero ouvir nada, eu quero ir embora. Tá aqui o dinheiro, vai-te embora pra casa sozinho, se tu quiser ir, senão vai andando. E eu fiquei lá, eu entrei pra sala chorando já, e fiquei lá dentro da sala, e o médico fez, ele disse, não, ele não quer. Tá bom, deixa, doutor. E eu me lembro que eu fui para casa aos prantos, chorando. Cheguei na casa de uma amiga que me ajudava muito. E aí eu comecei a chorar, a falar para ela o que tinha acontecido e tudo mais. E quando foi à noite, quando ele chegou em casa com a cara mais deslavada, assim, não perguntou nada, não quis saber de nada. E eu só chorava, né? E isso me acompanhou por muito tempo, né? Até que para as outras pessoas era impressionante o quanto ele gostava daquela gestação, mas quando era comigo, sozinho em casa, ele me menosprezava, ele não me tocava, ele não queria saber nada sobre aquela criança. Era horrível, assim, foi muito ruim mesmo. E aí, quando eu completei, já para ganhar mesmo ela, eu me lembro que eu já tava com dor, eu falei assim para ele, eu tô com dor. Aí ele falou assim mesmo, vai lá, vai assim mesmo, que eu tinha que subir uma ladeira, né? Esse tem como tu me levar lá, que eu tô com muita dor, tô sentindo dor na minha costa. Eu comecei a falar, né, que eu tava com dor, e ele falou, te vira, vai lá. E eu subi sozinha, cheguei lá na parada com dor. Aí o motorista falou, senhora, o que a senhora tem? Eu disse, ai, moça, eu tô com muita dor. Ele, olha, senhora, pelo amor de Deus, não vá parir agora. Eu disse, eu acho que não. E aí fui para onde eu tinha que ir, fui atendida lá e voltei para casa com dor também. E eu me lembro que quando foi à noite, quando ele chegou, que eu não consegui, só tinha dilatado 4 centímetros, me mandaram voltar para casa. E aí, quando voltei para casa, quando ele chegou à noite, que ele chegava assim meia-noite, mais ou menos, ele falou para mim assim. Aí eu tava com dor e eu ficava num desassossego, pra cima e pra baixo lá. Aí ele falou assim mesmo, ele, égua, caralho, vai te aquietar, porra, égua, eu quero dormir, nem pra dormir eu não posso dormir porque tu fica nessa tua frescura aí. Aí eu disse, cara, eu tô com dor, eu quero ter neném. É normal eu sentir o que eu tô sentindo, vai lá com a minha mãe. Aí foi que ele foi lá com a minha mãe, buscar a minha mãe, pra minha mãe me levar ao médico. E a minha mãe foi comigo pro médico, e quando foi de manhã, no outro dia, ela nasceu. E ele, em momento algum, ele esteve comigo Ele nunca esteve comigo durante a gestação, né? Eu digo assim que ele só teve o trabalho de colocar ela, né? Enfim, de manter a relação e daquele ato ali acontecer isso. Mas que o resto, minha irmã, fui eu sozinha, enfim, penando. E aí, depois que ela nasceu, assim, foi que ele viu ela, ele me pediu perdão, né? Ele saiu, eu te peço perdão por tudo que eu falei, porque eu sempre dizia assim para ele, um dia, quando essa criança nascer, Deus vai me honrar, porque ela vai ser a tua cara. Tu vais engolir cada palavra do que tu tá me falando e tu vai te arrepender quando tu olhar para ela. Ele, tá bom, não quero saber, não sei o quê. Quando ela nasceu, que ele viu, assim, ele ficou muito mal. E aí ele, né, a vida já deu uma outra melhorada, assim, sabe? Mas ele continuou. A vida dele lá fora, né? Durante esse processo, antes de engravidar da Sara, eu peguei herpes dele. Ele pegou, e aí quando ele pegou, ele fez todo o tratamento. A pessoa que ele ficava ajudou ele em tudo. E aí quando foi na minha vez, eu disse para ele, eu preciso fazer o teste para me saber, né? Aí ele falou assim, te vira, eu não vou te ajudar em nada, não sei o que, isso não é um problema meu, e não sei o que, e falou um monte de coisa pra mim, aí caramba, aí eu fui com uma amiga, e ela me ajudou, né, com relação a isso, e graças a Deus não deu nada. Peguei uma ferida no meu colo do meu útero também, e a médica falou, filha, isso aqui é de você manter relação sexual fora do seu casamento. Eu disse, não, mas o meu marido sim. Ela disse, pois é, você tem que se cuidar, use camisinha,
porque essa ferida ela pode virar um câncer. Ela começou a me explicar, né? E eu fui, cobrei ele falou que não tinha nada a ver, não sei o quê. E sempre, tudo que eu falava, eu era doida, eu era louca, eu era exagerada, eu fazia drama. Era sempre sobre isso. Nunca era ele, nunca ele estava fazendo alguma coisa errada, não. Era sempre eu, o problema era eu. E por muito tempo foi essa carga que eu carreguei. Tive depressão pós-parto, depois engordei, acho que uns 20 quilos depois da minha gestação da minha filha, porque eu me sentia só. Eu lamentava muito, né? Porque eu tinha colocado uma criança no mundo para viver aquele inferno todo, né? Que eu vivia com ele. E, e ele sempre lá se relacionando com outros homens, né? E a minha vida, eu só vivia mal. Quando eu engravidei dela, quando eu ia, às vezes eu estava lavando, eu passava o dia sem calcinha, porque eu não conseguia ficar de calcinha. Às vezes eu estava assim, aí vinha aquele líquido assim, sabe, amarelo, pastoso assim. E o médico dizia, minha filha, o médico ele não sabia mais o que ele fazia comigo. Porque eu tomava medicamento, eu usava medicamento, eu nem mantinha relação sexual com ele durante a minha gestação, ainda assim, eu tinha toda aquela podridão dentro de mim, assim. E foi isso foi só uma das muitas situações, né? Porque durante todo esse processo, né, tanto que depois que eu descobri que eu estava com herpes, eu fiz teste de HIV. Depois que a gente se separou, também eu fiz teste de HIV para saber se eu tinha alguma coisa, né? Porque, enfim, ele tinha uma vida de muita promiscuidade e aí isso tanto colocava em risco a minha vida quanto a vida da minha filha, né? E aí, enfim. E nas relações sexuais ali, Sara, tu não tentava se preservar, ou ele não permitia, ou não, era ali no fogo do momento mesmo, nem ligava para isso? Pois é, depois ele sempre dizia que não era do mesmo jeito, que ele não sentia o mesmo prazer, que era estranho. Então, logo no início, a gente mantinha a relação de camisinha. Depois de acho que uns 2 anos de relacionamento, ele começou a falar que não era do mesmo jeito, que ele queria sentir, que isso, que aquilo. E aí eu fui permitindo. E acabou que eu fui deixando, né? Tipo assim, por mais que aquilo de alguma forma me incomodasse, devido eu tinha muitos problemas ginecológicos, mas eu achava que o problema era eu, né? Bem lá no início eu achava que o problema era eu. Depois, quando eu comecei a ver, aí eu comecei não, bora fazer assim. Aí foi que a gente se prevenia, mas ele sempre ficava nisso. Mas não é do mesmo jeito. Olha, isso aqui, tu não sente o mesmo prazer, bababá, kkk. E assim ficava. E assim eu ia deixando. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí, Acontece com muita pode falar. mulher isso. Muitas mulheres. Infelizmente. A gente, de alguma forma, nós, né, a gente tenta sempre olhar para a situação e dizer assim, não, a pessoa uma hora ela vai mudar. A minha cabeça sempre foi assim, uma hora a pessoa vai mudar, uma hora ele vai olhar para mim de uma outra forma. E, e isso, assim, com relação todo esse processo, o abandono na gestação, o abandono durante o meu puerpério, né, ali, tudo isso me acarretou muitas coisas. Então, assim, eu vivia para comer, né? Eu vivia para comer, eu vivia para a igreja e eu limpava muito a minha casa. Eu era muito coisa por causa de limpeza e eu ficava pensando toda hora que tudo estava limpo, porque na realidade eu me sentia suja, né? E todo o processo, assim, parece que é sempre sobre a vítima e não sobre aquela pessoa que está te causando aquilo tudo, aquele mal-estar todo, né? E eu sempre digo assim que isso tudo me fez olhar e ver assim que eu julgava muito a minha mãe pelas dores que ela passava com os meus padrastos. E quando chegou na minha vez, eu consegui olhar e dizer, cara, não é fácil. Não é fácil tu dar um basta, não é fácil. Porque as pessoas às vezes me falavam,
se separa, bora, se separa logo, não sei o quê. E aí eu dizia, não, Deus vai restaurar, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tudo mais. A gente não era casado, quando foi em 2015, a gente casou. Por causa de mim, por causa da igreja, porque eu queria fazer tudo direitinho. E ali ele passou uma semana sem falar comigo por causa desse casamento. Porque ele não queria se apegar a ninguém. E algumas traições, assim, eu pegava no celular dele, eu ia questionar e ainda assim eu era louca, porque eu sufocava ele, eu ficava o tempo todo monitorando a vida dele, mas não é, era porque era tudo. E ele não, ele era uma pessoa que muitas vezes ele não tinha, ele não escondia. Às vezes, por exemplo, na rede social, as pessoas vinham comentar, né? E tipo, ele postava alguma foto de uma mulher bonita, e depois ele vinha comentar, as pessoas vinham comentar, dizer, ô mulher, fulano assim, sim. Aí ele dizia assim, mas eu já queria essa mulher em casa. E aquilo eu disse assim, tu tá me desrespeitando na rede social. E eu ia questionar, e aí ainda assim, no final, eu sempre acabava pedindo desculpa, porque eu tava tendo aquela crise de ciúme com relação às atitudes dele. E isso, assim, é como tu olhar para tudo assim que tu já passou e tu diz assim, por que que eu tive que passar, né? Mas são situações ali que de alguma forma foram necessárias para que hoje eu chegasse onde eu cheguei. E a gente casou, tudo mais, e ele continuou sempre me traindo, sempre me traindo. E uma vez a minha filha estava com 1 ano e meio quando ele foi para outro, tipo assim, para outro lugar, com uma outra pessoa, com um homem. E aí eu disse, ele me ligava às vezes do banheiro. E eu ficava achando estranho e eu questionava, e ele sempre. A minha filha recebia muitos presentes, muita roupa, muito, sabe? Porque tanto eles, né, os homens, quanto as mulheres, elas presenteavam a minha filha. E a nossa vida, na Os realidade, amantes foi presenteavam os amantes, tanto os homens quanto as mulheres, então. tanto os homens quanto as mulheres. Meu Jesus. Era. E assim, e quando eu ia questionar, ele falava, fui eu que comprei. Eu dizia, como se tu só vive reclamando que tu não tem dinheiro e que tu compra tanto presente, né? Que tu compra tantas coisas. A minha filha, assim, ela, tipo, roupa, essas coisas, eles ajudavam, sabe? Teve uma pessoa que ela faleceu no final do ano de 2023. Esse cara, eles mantiveram um relacionamento por praticamente 20 anos, eu acho. Em 2003 eles se conheceram e dali em diante eles começaram a ficar. Então, esse cara, ele achava que eles iam ficar juntos para sempre, entendeu? Então, ia ser um relacionamento. Mas ele nunca quis, porque ele sempre dizia que não. Dava uma desculpa para ele, mas ele ajudava financeiramente em tudo, assim. Se a minha filha adoecesse, até se eu adoecesse, ele ajudava. Ele fazia de tudo, assim, para mostrar para ele, assim, né, que estavam lá juntos. Ai, Jesus. Mulher de Deus. Enfim, às vezes quando eu paro e lembro dessas histórias, eu digo, meu Deus, como Deus, ele me guardou. Assim, muitas vezes, né, de situações, assim, e eu achava estranho, né, tipo, às vezes ele queria relações, né, meio doida, assim, e eu achava estranho aquilo, sabe, dizer assim, cara, por que tu gosta disso? E até que teve uma vez que ele começou a pedir para que eu penetrasse nele. E eu disse, oi? Aí eu, não, isso é estranho, não sei o quê, bababá. Aí ele, não, não sei o quê. E aí eu me lembro que teve uma vez que a gente fez e eu fiquei assim, disse, meu Deus, eu tô no lugar errado. Né? E fora isso, por exemplo, ele queria que eu acrescentasse outras pessoas, chamasse ele por outros nomes, ou que permitisse que ele me chamasse por outro nome. E
E era muito louco, assim, era uma situação assim onde tinha vezes em que ele mantinha relação comigo sem eu nem saber. Eu só acordava, ele já estava lá se servindo e eu, oi? Por que tu não me chama? Aí ele, eu pensei que tu estivesse gostando. Eu disse, não, eu não tô acordada, eu não tô compartilhando, eu tô quase indo isso pra mim é quase um estupro, porque eu não tô participando de nada, tu não me chamou. Aí ele, não, eu sou teu marido, não sei o quê, não tem nada a ver, enfim. Mas no caso Então, era, tá? Para aqui contextualizar aqui para as mulheres, para os homens também, relação sem consentimento é é, sim, é sim, tá? Então, assim, quando não é porque você é casado ali, sabe, tem uma união com a pessoa, que a pessoa tem livre acesso ao teu corpo, não. Mesmo casado, você tem os seus direitos de dizer sim ou não. E se você tá dormindo, completamente não tá justamente, consentindo uma coisa, tá? Só pra deixar justamente. claro aqui para quem tá vivendo essa situação que ela viveu, não é normal, por mais que ele depois fique gostoso ali, mas não foi uma coisa consentida, né? E ali por conta da manipulação toda, você acaba se sentindo mal, né? Se você não deixar continuar, você acaba se sentindo mal, mas não, é uma proteção, é a tua proteção, não é algo normal isso que acontece, não. Vamos lá, Sara, pode continuar, meu amor. Enfim, e isso assim, era muito, muito desgastante do tempo todo lutar, tipo, brigar com uma pessoa, né, e ficar o tempo todo falando, e a pessoa sempre te fazendo tu te sentir que tu estava errada na história. E eu, por muito tempo mesmo, me senti errada na história, até que quando foi. Eu me operei, né, eu fiz uma cirurgia. A minha primeira cirurgia foi a cirurgia do meu olho, para tirar uma carne crescida, tirei uma carne crescida. E ali essa cirurgia até então foi tudo bem, né? Aí eu tive uma segunda cirurgia que foi da minha vesícula. E a história da vesícula foi assim a mais impressionante. Foi numa época do carnaval e eu fui comer. Na realidade, a minha vesícula ela foi me dar problema durante a minha gestação. E devido a eu comer muitas gorduras, muita coisa mesmo ruim ali, né, nesse processo, eu tive problema com a vesícula. Só que ela veio me dar problema, tipo, em 2018, se eu não me engano, de 2017 para 2018, quando eu me operei da minha vesícula. E aí eu me lembro que eu com dor, passei com dor, ele foi pro carnaval. 3 dias. Ele só chegava em casa, ele saía de casa umas 4 horas da tarde, tipo, não, minto. Depois do almoço, ele só chegava em casa 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Primeiro, segundo, terceiro dia. E eu com dor em casa, sozinha, eu e minha filha. E, e eu surtando até que eu tive uma crise que eu tive que tirar a vesícula. Aí, durante esse processo também, foi um processo bem doloroso, né? Mas aí eu tive de uma forma um amparo da minha família, da minha mãe, de amigos próximos e tudo mais. Mas dele, ele sempre vivendo a vida dele e eu aqui tendo as minhas lutas, né? Eu e a minha filha ali lutando para sobreviver em meio ao caos. Com relação à minha filha, o meu relacionamento com ela, eu não era uma mãe presente ao mesmo tempo que era uma morta-viva dentro de casa, porque a minha vida era viver em função daquele casamento. Então, parecia que às vezes a minha filha me atrapalhava, porque eu não conseguia brigar, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer muita coisa. O que me despertou com relação a isso foi quando, um ano, acho que ela estava com uns 5 por 6 anos de idade, a gente ia pro colégio e eu conversando com ela, falando sobre casamento, e ela virou para mim, ela falou assim: mãe, eu não quero casar, porque eu não quero ter um casamento igual a senhora do papai. Naquela hora, assim, todas as fichas caíram para mim e naquela hora houve um despertar em mim e eu comecei a chorar. E eu disse: minha filha, eu te peço perdão pelo que eu tenho feito. E ali o Senhor, assim, aquela situação virou uma chave dentro de mim e aí eu comecei a me despertar mais porque eu estava fazendo. E eu comecei a viver mais um pouco, tentando me redimir com relação a ela, né? Ao relacionamento que eu deveria ter com ela, que eu não tinha.
né? Porque a minha vida era viver em função daquele relacionamento, em tentar consertar uma pessoa, em tentar fazer com que aquela pessoa olhasse para mim com um olhar de amor, que aquela pessoa tivesse respeito por mim, sendo que eu não me respeitava em primeiro lugar, né? A partir do momento em que você sabe que aquele relacionamento ali, ele não é bom, mas que tu decide continuar naquele relacionamento, você não tá se respeitando. Então, assim, hoje eu olho dessa forma que eu não me respeitava, infelizmente. Não tenho, não, hoje, com a maturidade que eu tenho, não tinha lá, hoje eu olho e digo, meu Senhor Jesus, como assim? Mas, e aí quando foi em 2017, se não me engano, naquele mesmo ano eu fiz uma cirurgia no meu olho. Quando eu fiz a cirurgia no meu olho, então assim, tu não pode pegar quentura, tu não pode varrer, tu não pode fazer um monte de coisa. E eu me lembro que, com 3 dias, ele em casa, né? E ele falou assim, ele me chamou e disse, eu quero falar contigo. Aí eu me sentei na cama e disse, pode falar, o que foi? Ele falou assim, meu irmão, olha, se tu vai ficar cega, se tu não vai ficar, isso não é um problema meu, mas eu preciso viver a minha vida. Eu tô cansada de cuidar de ti. E eu, oi? E eu, tipo, não sabia nem o que falar. E eu só comecei a chorar. Eu não podia nem chorar na época, né? Porque tu não pode chorar. Tava com 3 dias só. E eu comecei a chorar. E ele saiu, foi pra rua. Na realidade, a atual mulher dele, que hoje ele tá junto, eles já estavam juntos, ele já tava ali num processo. Então, eu já tava incomodando, né? Ele nunca foi de cuidar de mim, ele nunca foi, quando eu tava doente, dele me dar atenção, nada disso, assim. Tanto que durante a minha gestação, durante o pós-operatório, tudo isso eu tive que passar sozinha. Tive parto cesárea ainda mais. E eu penei. Graças a Deus não inflamou, nada disso, mas eu penei ali, um bocadinho. Aí, eu me lembro que ele saiu e eu fiquei só eu e a minha filha. E ele só, aí, engraçado que ele fazia tudo isso, quando ele chegava à noite, ele vinha, amor, tal coisa. Eu ficava olhando, eu disse, meu, cara tá muito dissimulado. Tu lembra que tu me falou? Aí ele dizia assim, meu, o que foi que eu te falei? Não falei nada. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, tu é muito dissimulado. E aí ele ia embora. Aliás, ele ia tomar o banho dele como se nada fosse nada. Ele falou, ele falou um monte de coisa. Antes disso, passei numa faculdade, fui 100% ProUni, e antes de passar nessa faculdade 100% ProUni, eu tinha feito outra faculdade, e ele sempre dizia que eu não tinha que fazer faculdade, eu tinha que ajudar financeiramente em casa, eu tinha que cuidar da casa. Ele dizia para minha filha, quando eu ia para a faculdade, que eu não amava ela, por isso que eu abandonava ela. E foi muito ruim. Eu chorava muito, eu não tinha força de vontade de ir, porque eu me sentia muito abandonada, né? Ele me dava passagem de ônibus, tudo mais, mas ele me acabava, assim, por trás com a minha filha. Foi quando eu passei na Estácio para ser 100% integral do ProUni. E aí eu fiz EAD para justamente não interferir com relação à minha filha. E foi muito outro processo difícil, né? Eu me lembro que quando eu terminei minha graduação, ele falou assim mesmo, aí a minha filha foi, né, com ele e falou assim, pai, a mamãe passou, bora comemorar, vamos para a pizzaria. Aí ele olhou para ela, gastar dinheiro, ela tem que dar dinheiro, não gastar dinheiro, porque eu já investi muito. E aí a bichinha ficou assim, aí eu fiquei olhando, isso tá bom, minha filha, deixa isso pra lá. Ele não foi comigo. Eu ajudei. Para minha formatura, eu tive pessoas que me ajudaram, que pagaram a colação, o vestido, o sapato, aplicativo para mim, porque nesse dia ele fez questão de dizer que ele não podia ir, ele não foi. E por mais que a gente tenha, por mais que aquele relacionamento fosse uma merda ali, mas a gente, de alguma forma, a gente espera ser aceita, né? Eu sempre esperava isso. Eu acho que no fundo, eu era tão dependente emocional dele que eu esperava essa aceitação, essa comemoração daquilo que eu estava vivendo. E ele nunca
e nunca ele nunca comemorou nada. Eu me lembro que quando a minha irmã veio pra gente comemorar, né, que eu tinha passado na faculdade, isso nem é passar em faculdade, porque tu nem fez uma prova, tu só foi lá, fez isso, isso, isso. Aí eu fiquei assim, né? Aí a minha irmã disse, minha irmã, não fica assim, bora comemorar. E eu me lembro que a gente fez, né, uma comemoraçãozinha lá e tudo mais, tiramos umas fotos, ela jogou ovo em mim. Mas as fotos eu não tenho mais, mas se tu vê as fotos, assim, era uma foto de desespero, assim, de que o que eu tô fazendo, se não é... Ele sempre, de alguma forma, minava, né, a minha felicidade, dizia que aquilo não tinha que ser comemorado. Nada do que eu fazia prestava. Essa é a verdade. Mas, enfim, vamos lá. E aí, quando foi meu... meu 2019, eu perdi meu irmão e em 2019 ele confessou, né, tudo que ele tinha feito. Aí ele foi confessar todos os homens que ele se envolvia, as mulheres. E aí eu fui pegar o celular dele, fui ver tinha vídeos, tinha tudo isso. E no mesmo dia, enquanto eu tava lá conversando com ele, uma pessoa ligou para ele, eu tava com o celular na mão. E aí ele, fulano, vem me buscar que eu tô te esperando aqui. Aí eu disse, se tu quiser, tu chamou um aplicativo, porque agora ele tá ocupado. E desliguei o celular. E aí começou, e aí ele foi, falou tudo que ele tinha feito, todas as pessoas que ele tinha se envolvido e a atual. Antes disso tudo, começou quando ele dormiu fora de casa. Ele nunca tinha, durante todo esse processo nosso, ele nunca tinha dormido fora de casa. Mas ele dormiu uma vez fora de casa, dormiu na casa dela. E aí eu fui e rastreei tudinho, a última visualização, tudo, eu descobri onde ele estava. Quando ele chegou em casa, ele veio me dizer que ele tinha dormido no carro. Eu disse, tu, com essa cara que tu tá hoje, tu não dormiu. Eu disse, mas tá, tudo bem. Aí brigamos e tudo mais. E aí eu falei pra ele, eu me lembro que as minhas frases pra ele foi, eu te perdoo por tudo que tu já fez lá atrás, mas dessa menina eu não te perdoo. Isso pra mim, eu não te perdoo. Eu não adianta pra mim. Aí, isso foi mais ou menos em abril. Antes disso, essa história só começou porque eu peguei uma situação no celular dele também. E aí, ele me confessou. E aí, eu me lembro que quando foi antes disso, aí o meu irmão, ele faleceu. E aí, eu liguei pra ele, né? Que ele é motorista de aplicativo. Liguei pra ele, fulano, vem pra casa, porque meu irmão faleceu e eu preciso que tu me leves lá pra reconhecer o corpo dele, porque ele tá jogado dentro de uma vala. Aí ele virou pra mim com essa tranquilidade. Assim, não virou pra mim, né? Mas falou no celular, falou assim, isso não é um problema meu, ele já tá morto, deixa lá, e amanhã dá um jeito de reconhecer. Eu disse, o cara... Ele disse, eu não vou gastar o meu dinheiro só para reconhecer o corpo do teu irmão. E eu comecei a chorar. Eu disse, se é por causa de dinheiro, eu vou falar com a mamãe, ela vai te dar o dinheiro. E aí começou, eu me lembro que ele veio, a gente foi lá, reconheceu o corpo do meu irmão, mas aquilo já tinha ficado. Eu fiquei durante uma semana sentindo, porque eu fiz todo o processo, né, do meu irmão, reconhecimento do corpo, fui pro ML, e durante uma semana eu fiquei sentindo o cheiro do sangue do meu irmão. E eu me lembro que eu deixei a minha filha com a minha mãe e eu fui me isolar. Fui digerir tudo o que eu tinha passado, né? Porque eu já vinha do processo de eu saber de todas as traições. E eu agora tinha que lidar com o que ele estava fazendo com relação ao meu irmão. E eu fui e fiquei e me recuperei. E eu me lembro que nesse mesmo ano eu disse para ele que eu ia decidir a nossa vida. E eu fui para o encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, quando eu cheguei de lá, o Senhor me deu um sonho. E eu me lembro que o sonho foi muito claro, né, com relação a tudo aquilo que eu estava passando. E eu disse, não, eu não quero isso para minha vida mais. E aí a gente foi para um bar, isso foi eu fiquei sexta, sábado e domingo. Quando foi no domingo, a gente foi para um bar com ele.
quando eu cheguei em casa, né, que a minha filha, eu fui, né, que eu cheguei em casa, aí a minha filha me olhou, eu falei assim, minha filha, por que você tá triste? Ela disse, mãe, porque a senhora chegou e acabou nossa paz. E eu comecei a chorar, porque para minha filha, eu era o causador daquilo tudo, né? Porque eu brigava, eu surtava com ele, então ela via eu como a má da história, né? E eu me lembro que eu comecei a chorar e eu falei assim, minha filha, mamãe te pede perdão, né? Não é a minha intenção, mas um dia você vai entender. Eu já peço assim, um dia você vai entender tudo que eu tô passando. E aí foi que a gente foi pra esse bar, quando foi à noite foi pra esse bar, e no bar, aí ele tava no meio, tava a minha filha e ele. E eu vi assim que ele tinha um relacionamento com a minha filha, mas não tinha comigo. Eu não tinha por que estar ali. Eu fiquei olhando assim. E aquilo falou assim, o que tu faz aqui, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu voltei pra casa e isso virou outra chave dentro de mim. E eu me lembro que quando foi em fevereiro do outro ano, e aí começaram a vir outras coisas acontecendo, tipo, fatura no celular, a fatura, né, de coisas que ele fazia. Chegou a primeira, a segunda, aí eu peguei. Quando foi na segunda, aí que veio, aí eu tirei em print. E aí eu me lembro que eu fui pra igreja. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, não, eu liguei de lá da igreja pra ele, eu falei assim, tem como tu vir me buscar? Aí ele falou assim mesmo, agora pronto, agora tu não sabe mais andar, tu não sabe mais pegar ônibus, agora tudo tu tem que vir de carro. Dá o teu jeito aí, te vira. Aí eu, tá bom. E aí eu dei meu jeito e vim de carro com a minha amiga, pagando o aplicativo pra gente poder vir. E aí quando foi no outro dia, né, e sempre foi assim, ressaltando, quando a minha filha completou 2 anos, ele conseguiu a moto. Moto novinha. Ele conseguiu tão sonhada moto que ele queria. E aí, quando foi em 2018, ele conseguiu o carro, né? Ele vendeu a moto e comprou o carro. Ele rodar de aplicativo e aí ele dizia pra mim que era pra nossa família, que era pra gente poder sair juntos, era poder a gente fazer. Ele nunca tinha tempo pra gente, ele nunca podia sair com a gente, nunca podia ir pra uma praia, nunca podia fazer nada. Nem buscar numa parada de ônibus ele não podia. Ele não levava a gente para lugar nenhum porque gastava gasolina. Desculpa. Tudo bem, a gente entende. Completamente compreensível, Sara. É muita coisa para processar, muita coisa que você tira ali de dentro de você, né? Que já tava ali. Cicatrizado, que a gente diz que tá cicatrizado, né? Nunca se cura, não. É trauma, é trauma. É trauma. E eu me lembro que depois disso, no outro dia, isso foi numa quarta, na quinta-feira, eu me lembro que eu chamei ele. Não, mito, eu tava tomando banho e ele veio, ele me olhou e falou assim, o que é que tu tem? Eu disse nada. Ele disse, não, tu tem alguma coisa. Aí ele disse, não, eu não tenho nada. E aí foi que eu disse, depois a gente conversa. Quando eu saí do banheiro, aí eu fui, peguei meu celular. Eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bem atenção no que tu vais me falar. Porque o que tu for me falar, hoje a gente decide a nossa vida. Porque eu não quero mais isso pra minha vida, eu tô cansada disso. E aí ele só me olhou com uma cara assim de deboche, assim como quem diz, tá, sei. Porque toda vez que eu falava em terminar, e isso muitas vezes em que ele arrumava as coisas dele, ele saía, e eu ficava desesperada. Meu Deus, era um inferno. Mas enfim. Aí ele falou, eu peguei, mostrei pra ele, né, as conversas, eu disse, o que é isso? Aí ele falou assim, não te interessa, a minha vida não te interessa. Eu disse, ok, eu te falei, não foi? Pois é, hoje mesmo tu sai daqui. E eu arrumei as coisas dele todinha e coloquei ele pra fora. A casa, no caso, a casa não era dele, né, e nem a gente tinha construído junto porque era uma herança do meu pai.
Então a casa era minha. Eu disse: bom, agora pode ir embora. O carro é teu, tá no teu nome, então tu pode ir embora. A gente era casado em separação de bens. Até isso Deus nos ajudou. Eu disse: então agora tu pode ir embora. E a casa é minha mesmo, então pode ir. E assim, nesse mesmo dia a gente chorou. Eu pedi perdão para ele. Foi muito difícil, mas ele saiu de casa e não voltou mais. Antes disso, era tantas humilhações, porque ele dizia que ele queria ser feliz, que eu e a minha filha só atrapalhava a vida dele, que a gente só prestava para comer, ele não conseguia juntar dinheiro por causa de nós. Então, a gente era o atraso de vida nele. Então, ele precisava ser feliz, e felicidade não se resumia só eu e a minha filha. Ele podia ser feliz com outra pessoa, que era essa moça. Por causa dela, ele muitas vezes me humilhava muito, ele ligava só para me humilhar na frente dela, e era um inferno, assim. Então, eu digo que eu aturei muitas coisas em nome da minha família, porque eu dizia que eu tinha que ser sábia, né? Que eu tinha que pensar na Sara, né? Porque eu acabava pensando e ao mesmo tempo machucando muito a minha filha. Passou o tempo, né? E depois que ele saiu de casa, desde então a gente não foi fácil, né? Nos separamos anos depois, tipo um ano depois a gente saiu nosso processo de divórcio. Eu entrei com processo de divórcio porque ele não queria dar pensão para minha filha, ele não queria ajudar. Então assim, eu era dependente financeira dele, né? E eu só vivia para casa, então assim, eu não tinha outra coisa a não ser fazer aquilo. E aí foi outro processo, né? Porque ele não queria. Eu perdi muita coisa, assim, na questão do meu divórcio, porque acabou que tu não é orientada, né? Então tu abre mão de muitas coisas, e eu acabei abrindo mão de algumas coisas para ter paz, assim, sabe? Porque depois disso veio outras situações, assim, sabe? Muitas ameaças. Ele me ameaçava porque eu trabalhava, e ele dizia que ele ia me denunciar no conceito tutelar, que ele ia me denunciar, né, para a polícia. E eu ficava desesperada, porque a minha filha, nesse processo, depois que ele saiu de casa, ela ficava em casa sozinha. Que foi esse processo da nossa separação, foi na época da pandemia. Então ela ficava em casa sozinha e eu ia trabalhar, que era bem próximo de casa. E aí era um inferno na nossa vida. Ele não facilitava a minha vida, e eu, em contrapartida, devido ter sido rejeitada ali, né, e enfim, pela situação, eu também não fui o melzinho na vida dele. Fiz muitas coisas das quais hoje, por exemplo, hoje eu não faria, mas fiz. Fiz, e infelizmente foram aprendizados, né? Então, hoje em dia, a gente tem um relacionamento estável, graças a Deus. Ele vive a vida dele, tá junto com essa moça lá todo esse período de tempo. A gente já se encontrou algumas vezes, eu, ele e ela, já saímos juntos, né, nós quatro. Enfim, não, não, não faria de novo, não faria de novo. Porque eu sempre digo pra ele assim, que eu sei a história completa. Ela não sabe. Ela só sabe a versão dele. Eu sempre digo isso pra ele. Ela só conhece a tua versão, ela não conhece a minha versão. Mas eu também não tô aqui pra contar a minha versão, nem pra ela, nem pra ninguém. Isso é um problema dela. Deixa ela descobrir quem tu é, no conforme o tempo. Então, assim, hoje a gente tem um relacionamento estável por causa da nossa filha mesmo, né? Porque nesse processo todo a minha filha teve depressão, nesse processo todo a minha filha pensou em tirar a vida dela, e eu muitas vezes trabalhando. Ai, e perdemos um amigo em comum. Então, assim, foram muitas perdas, assim, né? E graças a Deus hoje, eu e a Sara, né, eu e ela estamos nos levantando, né? Vivendo a nossa vida, ele pra lá, ele paga a pensão tudo direitinho, e é sobre isso. E pra gente finalizar aqui, é uma história muito dolorosa. Muitas mulheres vão ficar como eu fiquei aqui, sem palavras, indignadas. Mulher, Jesus, mas assim, ninguém calçou teus sapatos, ninguém sabe como foi assim conviver, né, com uma pessoa tão manipuladora,
um homem narcisista que não queria, ele não queria nada, ele só queria viver a vida dele, só queria fazer as coisas por ele mesmo, né? Nunca foi Isso sobre as mesmo, pessoas, sempre foi somente sobre ele, né? sobre E ele. isso acabou levando ali 14 anos da tua vida, né? E a tua filha também, né? Uma boa parte ali de uma infância que poderia ser vivida de outras formas. Mas assim, Sara, de tudo que aconteceu, eu sempre peço que as depoentes elas deixem um alerta, né, para as nossas amigas aqui do canal. O que você diria, além do que você já disse, para que essas mulheres elas acordem? Eles não vão mudar, eles não mudam. Mas assim, é das tuas palavras, o que você deixa aqui para nossas amigas do canal, para que elas não cometam esses mesmos erros? Eu acho que a primeira é se ame mais. Antes de entrar em qualquer relacionamento, tenta se descobrir quem você é. Sem aquele relacionamento, sem um relacionamento, quem você é. Eu acho que o grande porém é tu saber quem tá realmente contigo. Quem saber. E às vezes a gente vai viver muitos anos com alguém e tu não vai descobrir quem é aquela pessoa. Mas eu acho assim que quando tu vai com muita expectativa para algo, tu sempre vai de alguma forma quebrar tua cara. Então, assim, quais são os alertas? Se a pessoa começa te poldar, te manipular, te dizer o que é bom, o que tu tem que vestir, o que tu não tem que vestir, as tuas amizades, já começa até dos teus familiares. Tudo isso eu passei. E o meu alerta é, se a pessoa ela de alguma forma, no primeiro sinal de alerta, da primeira bandeira vermelha, que a pessoa te, te deu, fica atenta a isso. Porque essa primeira bandeira ela já te mostra que aquilo ali não é para si. E geralmente uma pessoa que ela é manipuladora ou narcisista, ela te conta toda a vida dela e o que ela vai fazer contigo. Porque comigo a pessoa fazia. Ela falou, ela deu todas as bandeiras e eu decidi ficar. Porque a pessoa sempre ela coloca sobre você que contigo vai ser diferente. Ela sempre te faz tu pensar que contigo vai ser diferente, mas não é. Então, assim, eu sempre digo, gente, na primeira bandeira vermelha, sai. Sai e vai te curar. Né? Hoje eu olho muito para minha situação e vejo assim que tudo que eu passei com ele era muito do meu relacionamento com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre me mostrou que eu não era nada. Ela dizia com muitas palavras, essa filha, você não é nada. Tu não é nada, tu não vai dar para nada, tu não presta para nada. E era essas frases que eu escutava dele. Então, gente, se cure. Busque, hoje em dia, eu acho assim que a internet, ela tá aqui, livros, né, tantas coisas para te aprender. Te senta, antes de tu te relacionar, olha para dentro de ti e pergunta, isso aqui para mim realmente é necessário? É preciso? Eu preciso passar por essas situações, sabe? Te faz essa pergunta, mas com amor mesmo, porque tem coisas que não precisa. Gente, e religião, outra coisa que nos mantém muitas vezes em cativeiro, em situações que talvez não é para ser. Mas ali a religião ela te diz: ah, não, mas tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai buscar Deus e vai ser diferente, não sei o quê. Não. É só quem sabe aonde o teu calo vai apertar é tu mesmo. Então, assim, não adianta tu ficar achando que aquilo ali vai ser diferente, porque eu acho que a pessoa ela só muda quando ela quer. Não quando tu vai fazer com que ela mude, porque não vai. Não vai mesmo. Eu esperei 14 anos da minha vida. E o pior disso tudo é depois que passa tudo e tu lembrar que tu perdeu 14 anos. Hoje em dia, eu já olho como aprendizado. Então, hoje, por exemplo, quando as pessoas me falam das histórias, eu já paro, eu digo, cara, eu já passei por isso. Isso aqui não é assim, isso aqui é assado. Então, é sobre isso. Escutem, sabe? Observem. Fique atento aos sinais que as pessoas elas vão te dar, porque elas vão te dar os sinais. Vai estar lá. Tudo bem claro, nítido, sabe? E vai ser uma decisão muito tua de continuar ou de tu realmente sair daquele relacionamento. Muito obrigada, Sara.
Você falou uma verdade. Ninguém muda por ninguém. Ela muda se ela quiser. E é muito difícil, né? Principalmente quando você tem algum desvio de caráter, como os narcisistas têm. Eles não mudam por ninguém, porque eles vivem. O combustível deles é ver o teu sofrimento. A felicidade deles é ver ali tu se desgastando, tu se humilhando para ele, cedendo às manipulações. E quanto mais você cede, você abre cada vez mais portas para que ele continue te humilhando. Então, como ela Isso mesmo. falou, acordem, saiam, abra, se livrem, faz como a Sara fez aqui, ó. Ela teve várias chaves viradas para que ela saísse desse relacionamento. Não é uma coisa que a gente decide da noite pro dia, é difícil. Tem a manipulação emocional, tem a dependência financeira, dependência emocional também no meio de tudo isso. Então, para você que ouve aqui o relato de hoje, não vamos apontar o dedo, porque não é fácil. Só quem já viveu as mesmas situações ou esteve em vivências como essa sabe que não é fácil sair, gente. É um processo muito doloroso. Você precisa ali ser muito consciente da tua dor, de tudo que você já viveu, sabe, das humilhações que você passou, das agressões, né, que sofreu, tanto física como psicológica. Então não é fácil. Eles têm um domínio sobre a gente que a gente não consegue explicar. A gente fala Verdade. tudo, mas por mais que a gente fale aqui 1, 2 horas, a gente nunca vai conseguir explicar como é uma fase muito difícil. Então, É verdade. eu agradeço muito, Sara, pela tua coragem. Não é, não são todas as mulheres que abrem esse capítulo da sua vida assim com facilidade, assim que sabe que tem essa sororidade, essa solidariedade com outras mulheres para que não caiam nas mesmas situações, sabe que explanem com tantos detalhes do que você viveu. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração, a gente aqui do canal, pela tua ajuda, sabe? Pela abertura que você deu aí na tua vida. E eu tô com a minha alma ferida aqui, tô com o meu coração ferido, porque você fala e eu vou que a gente vai visualizando, sabe, tudo e dói. Mulher de verdade que se importa uma com a outra, ela vai sentir a tua dor. E eu espero do fundo do meu coração, minha querida, que você hoje esteja bem, né? Que você Amém. esteja se curando, que você esteja se guardando. E Amém. quem sabe futuramente, né, como nós já conversamos aqui antes aqui do relato real, né, você encontre-se uma pessoa amorosa, uma pessoa que vá te valorizar, que receba essa grande mulher que você é hoje, né, e que também abraça, né, a tua filha aí para que ela tenha um exemplo dentro de casa ali de um casamento que ela vai dizer, não, eu quero ter agora o casamento como minha mãe tem, eu quero ser feliz da forma como ela é hoje, tá? Então eu desejo realmente isso do fundo do meu coração, que você Amém. encontre a verdadeira felicidade. Se não for com alguém que não é ser a vontade do Senhor, né? Não é a vontade, mas que seja sozinha, né? Que você continue olhando para a tua vida ali e encontre uma felicidade, porque a melhor coisa que a gente tem é sim compartilhar a vida com alguém, mas ser feliz sozinha, né? Saber ali o que fazer com a sua vida, olhar para as situações e saber que é você e você mesmo. É verdade. Então, Obrigada. muito obrigada do fundo do meu coração. E vamos aí, tá? Aberto os comentários, vamos deixar ali uma palavra de solidariedade aqui para nossa amiga. Se você já passou por situações semelhantes que nós não queremos que vocês passem por essas situações, mas se já passaram, coloque também nos comentários. Eu sei que vai ser de grande ajuda para outras mulheres e outros homens também, porque tem homem que sofre também, né? Tem mulher também que não faz a vida do homem num paraíso, não. Sofre bem mais também. Infelizmente, né? Então, assim como tem homens narcisistas, também tem mulheres narcisistas, né? Mulheres manipuladoras também. Tá bom? Então, meu amor, muito obrigada pelo teu tempo. E eu espero ter um update depois de ti, né? Com uma nova vida, quem sabe com um novo casamento, com um amor, né? Eu espero Amém. ter essas notícias suas, tá bom, meu amor? Tá bom. Então, Tchau, um tchau. abraço e até o próximo relato.